Bom, então para Exatamente. começar, Virão, agora já começou pesado, hein? Ixi, pesado é comigo mesmo. O que você acha da liberação da maconha no Brasil? Qual que é a sua Ih, opinião? o cara já começou com a erva já, meu. Tá doido, hein? Já perdemos a monetização. Já falou, galera. Será que eu Acabou podia, aqui. será que eu podia falar esse nome, não? Pode, acho que pode. Liberação, que nem diz um amigo meu. Olha a compostura, né? Maconha. Tem que falar cannabis. Cannabis, Maria Joana. Maria Joana, oreganinho do capiroto. Essas co- Então, cara, essa questão, ela é assim. Eu, particularmente, eu nunca fumei maconha. Na verdade, eu nunca fumei nem um cigarro, pra ser bem honesto. Então, eu não sei os efeitos que causa no corpo. Também não vou ser hipócrita de falar que é ruim e tal, né? Eu tenho colegas que fumam, na verdade, acho que do pessoal que fez faculdade comigo, pelo menos uns 60% ali da sala fumavam. Assim, Hum? bem brabo mesmo o negócio. Tanto que depois eu conto uma história do meu churrasco de formatura, mas eu achei que eu ia ser preso. É, aí, aí o pessoal fumava assim. E a minha visão do processo, né? O cara que fuma maconha, ele não faz mal pra ninguém, basicamente. Ele dá aquele relax e tal. É um pouco diferente do álcool, né? Eu tenho um colega que obviamente já consumiu álcool e já fumou maconha também. Ele falou, ó, o que é diferente é que o álcool ele tem um caráter de te desinibir, né? Então o álcool ele tem aquele negócio da inibição do córtex pré-frontal, não sei o que, e a pessoa fica desinibida, né? Ela perde os filtros, vamos dizer assim. Com a maconha diz que não acontece muito isso, mas a pessoa fica relax, a pessoa viaja, né? Um negócio meio é, psicodélico, assim, sei lá. Não sei qual é que é o tipo de viagem também, mas eu sei que a pessoa dá uma viajada. Uhum. E eu não sei quais são os males que a maconha causa para a pessoa. Eu sei de alguns males que estão relacionados mais ao hábito de você fumar em si do que ao fato de ser maconha aquilo que você está fumando. Porque você está carbonizando uma substância e você está ingerindo um ar da queima ali, né? Um gás de queima. Então aquilo ali Aham. vai ter o THC, vai ter o canabidiol e vai ter um monte de outros compostos lá que eu nem sei e vai ter gás de queima, monóxido e dióxido de carbono que vai impregnando ali no seu pulmão e vai dando uma pequena zica ali no seu respirador. Uhum. Então, isso daí eu sei que faz mal, como cigarro, como poluição faz mal, né? Agora, se deve ser proibido ou não, talvez a resposta seja até um pouco longa, mas eu acho assim, aí entra uma questão que eu acho que é uma questão de política pública e saúde pública, né? E essas questões de política e saúde pública, sem estudo não tem como fazer. Né? Uhum. Então, por mais que assim, pô, por exemplo, o cara que vai comprar maconha hoje, ele vai comprar maconha de uma pessoa que está vendendo ilegal. Então, Uhum. ele não está pagando imposto, ele está sustentando alguma uma atividade criminosa. Então, isso daí eu realmente acho ruim. Por esse Uhum. lado, eu acho que o Estado deveria vender e aí cobrar os impostos que poderiam até ajudar na área da saúde ali de quem tivesse problemas de saúde por causa do uso, né? Uhum. Mas por outro lado, isso daí afeta um monte de coisa. Por exemplo, hoje você tem o bafômetro, né? Que o cara ele vai dar uma soprada lá no bafômetro e você consegue dizer quanto que ele ingeriu de álcool. Uhum. Mas e de maconha? Será que o cara tá apto a dirigir? Será que não tá? Eu acho que não deveria estar. Mas Eu não aí você sei. tem, né? Aí você tem que mudar o método que você testa para ver se o cara tá apto a dirigir, porque Aham. maconha dá zero no bafômetro, né? Você pode Talvez algum exame de sangue, né? Talvez. Não sei. ou isso, ou que nem nos Estados Unidos eu sei que eles têm um crime lá que chama DUI, que é Drive Under the Influence, mas não falam da influência sobre o quê. Então o Uhum. teste não é um bafômetro, eu acho que até tem bafômetro lá, mas Uhum. eles fazem um teste que é assim, tipo, o cara desce do carro, ele tem que andar sobre uma linha, Uhum. alguns testes assim, tipo equilíbrio, reflexo. Então, ele pode estar sob influência de qualquer coisa, né? E aí esse teste, por exemplo, pegaria algo que não é necessariamente álcool. Uhum. Mas então tem esse lado, tem o teu lado do trânsito que me preocupa bastante, tem o lado da segurança pública que me preocupa bastante,
E tem o lado da saúde no sentido do cara usar mesmo, né? De a longo prazo. Quanto que isso vai derreter os neurônios Afetar. dele, né? Aham. Isso aí eu não sei. Mas que nem ontem eu tava saindo da PUC e eu dei uma passada no mercado. Putz, cara, eu tava na filinha ali pra pagar o negócio ali. Eu fui comprar uma água ali. Eu tava na filinha, aí veio uma menina que devia ser aluna ali de algum lugar e, mano, claramente ela tava fumada. Tipo, o olho vermelho, farol baixo, assim. Ô moço, posso passar na sua frente aí? Achei que a fila era do outro lado. Ela viajou, ela achou que a fila era em outro lugar. Aí, então assim, ser bem honesto, eu não sei dizer, cara. Né? Mas tem esses lados que eu acho que tem que ser levado em consideração, assim, sabe? Sim. A minha opinião é parecida com a sua. Eu também nunca fumei maconha, nunca usei, nunca fumei nem cigarro de tabaco, nem nada. Porque eu sou cristão, né? É, mas já experimentei bebida alcoólica, já fiquei alterado com álcool. Sei. Então, álcool eu já conheço. Agora, o que eu acho, por exemplo, eu já vivi em república na época da faculdade. Então, eu convivi com muita gente que era usuário tanto de álcool, frequentemente, quanto de maconha, diariamente também. E o que eu acho é o seguinte, pelo menos para quem vê, o álcool, na minha opinião, ele é muito pior do que a maconha quando você fala dos atos da pessoa, de como a pessoa se transforma. O cara bebe, eu dava graças a Deus quando eles estavam só fumando maconha e não estava bebendo. E quando ele resolvia beber e não estava fumando, nossa, a galera ficava agressiva, quebrava as coisas em casa, resolvia brigar, aí um empurrava o outro, batia no armário, caía do armário, e era um caos. Agora o cara ia lá e fumava, ficava tranquilo, no máximo sentava, dava risada de qualquer coisa que aparecesse na TV, propaganda de brinquedo, dava risada, propaganda de mercado, dava risada. E ficava com fome, né, que é a tal da larica, Talvez mas eu era tenha esse sintoma aí. Mas era super tranquilo. Então, na minha opinião, eu acho muito esquisito esse negócio. Não que eu queira fumar nem nada, não é isso. Mas eu acho muito esquisito o porquê que o álcool... Que o cara pega um carro bêbado, Vinão. O cara, tudo bem, eu não sei se o cara dirigir com efeito de cannabis, o quanto que isso prejudica. Mas eu sei que o álcool prejudica muito. O cara pega um carro, ele mata uma família inteira, que não tem nada a ver com a história. Exatamente. Ele fica agressivo, ele bate na criança, ele bate às vezes um pai de família que é respeitado, bate na esposa, bate na criança, quebra coisa em casa. Então, o porquê que o álcool, que é tão prejudicial, é liberado, tranquilo, fez 18 anos, você pode beber o quanto que você quiser, infinito, e a outra droga, e parece que ser menos prejudicial, pelo menos, eu não sei se é a parte psicológica, mas assim, no quesito a QI, por exemplo, se vai decaindo o QI ou não, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas pelo menos enquanto ele está usando, parece que ele prejudica só ele. Se estiver prejudicando, é só ele. Ele não está prejudicando, ele não está batendo na esposa, ele não está batendo na criança, ele não está pegando um carro ficando violento. Então eu acho muito esquisito esse negócio. Por que o álcool pode e a maconha não? Não é uma questão de, então eu quero que libere, mas por que um é e o outro não? Então, na minha opinião, se o álcool o outro também tinha que ser. Agora, se é para tirar um, então tira os dois. Claro, a sociedade não ia conseguir viver sem o álcool. Acho que até os Estados Unidos já fez isso e deu um problemão, né? Mas a minha opinião é essa. Eu acho esquisito essa questão de um que é tão prejudicial poder e o outro não. Eu já trabalhei um tempo na igreja mesmo, em grupo de recuperação, de pessoal, de dependente químico, que queria deixar. Então ia lá desde cigarro até crack, já foi crack. O cara do crack deu dó. Porque, assim, o cara chegou, ele tava um tempo já sem usar crack, tinha conseguido largar. Ele tinha ficado noivo, a noiva dele tava levando ele lá. E o cara tava ficando bem, Vinão. Tinha conseguido emprego.
dava pra ver a mudança, sabe? Aí, eu não sei se é verdade isso. Eu acho que talvez seja, porque já aconteceu algo similar comigo. No metrô de São Paulo. O cara falou que ele estava limpo há um tanto de tempo. Na verdade, ele nem ele que falou, né? A noiva dele foi lá numa sexta-noite e falou isso, porque ele ele não vai aparecer hoje por causa disso. Diz que ele estava no metrô e um cara simplesmente chegou e mostrou para ele uma pedrinha de crack. E aí, meu, o cara que é dependente, ele é dependente para a vida. Ele pode conseguir controlar aquilo, ele vai parar de usar, mas se ele tiver acesso, é muito difícil ele não conseguir, ele conseguir se segurar. É uma coisa que está ali dentro dele já. E aí o cara pegou aquela pedrinha e começou a usar. Na época, eu fiquei pensando, pô, isso aí é mentira, velho. Isso aí, o cara caiu, simplesmente foi lá e comprou. E aí depois chegou para noiva e falou, porque me ofereceram no metrô de São Paulo. Alguém mostrou para mim. Só que aí, cara, um dia voltando de Santo Amaro, dando aula, voltando de Santo Amaro, para quem conhece ali o metrô de Santo Amaro, você tem a estação de ônibus ali, que você passa por cima da estação de ônibus, e aí depois você desce lá pro metrô. Cara, eu tava indo comprar um salgado, Vinão. Ali em cima da estação de metrô tem várias banquinhas assim. Eu não sei se eu tava com cara de noiado, o que era. Professor universitário com aquela cara de acabado, né? Eu acho que o cara olhou e falou, nossa, aquele ali gosta. Cara, eu tava do lado tava na frente, assim, da banquinha de salgado e do lado tinha uma lixeira. Um rapazinho novinho chegou, olhou pra mim, fez um barulho, assim, tipo, bateu na lixeira pra olhar pra ele, soltou uma pedrinha de crack, né, em cima da lixeira e ficou me olhando. Aí eu fingi que eu olhei pra frente de novo, ele pegou de volta, guardou e foi embora. E eu acho que deve ter sido algo similar que aconteceu com aquele cara. Entendi. Bom, mas tá, agora eu fugi totalmente. Nesse núcleo eu vi gente indo lá para largar cigarro, que estava acabando com a saúde da família, que o cara usava cigarro dentro de casa e o filho já estava com problema de respiração. Eu já vi mulher indo lá falar que estava largando o marido porque não aguentava mais a agressão do marido quando ele bebia álcool. Diz que álcool, ele é um baita homem quando está sóbrio, mas quando bebe álcool se transforma. Mas eu nunca vi um cara chegando lá e falando assim, não, eu preciso largar a maconha. Nunca vi. De várias coisas eu já vi. De crack, de cocaína, de bebida, de cigarro. Agora de maconha eu nunca vi. Então por isso que eu fico pensando que talvez seja menos prejudicial até para a pessoa, não sei a longo prazo, mas pelo menos naquele momento, do que um álcool que é totalmente liberado. Passa propaganda e tudo. Você pode ver no outdoor, o que for.